Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto, é, com umas ideias teológicas bem densas, né? Olá, pois é. Ele contrasta a graça divina com o que chama de desgraça humana. Isso. A fonte é um trecho chamado A Graça é para Desgraçados 3. E a nossa ideia aqui bom, é desvendar os argumentos sobre pecado, morte espiritual. E essa visão de que a graça não se conquista, né? Que é algo dado. Exatamente. E o texto não tem medo de usar palavras fortes. Começa já com desgraça. O que ele quer dizer com isso? Então, ele liga isso diretamente ao pecado original. Ah, sim. Ele até cita Romanos 5,12, né? Aquela parte, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A ideia que o texto passa é que essa seria a nossa condição inicial, de todos nós. E tem uma distinção importante sobre essa morte, certo? Não é só a física. Não, de jeito nenhum. O foco é na morte espiritual, que o texto define como a separação de Deus. Entendi. Para reforçar, ele menciona uma interpretação, acho que atribuída a John Owen, sobre morrer com Cristo pela fé para ter a vida eterna. E que isso é pela fé mesmo, não uma experiência, sei lá, mística ou física. Exato. É uma questão de crer, segundo essa linha de pensamento. Bom, e aí o texto pega essa ideia da condição inicial e critica o que chama de religiosidade, né? Pois é, o argumento é que pertencer a grupos, fazer rituais como batismo, Ou até ter um cargo, tipo pastor, missionário. isso, que nada disso por si só cria algum tipo de mérito diante de Deus. É uma afirmação forte. Ele usa alguma base para isso? Usa. Cita Lucas 17, versículo 10. Somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Nossa, servos inúteis. E a interpretação é direta. Bem direta. O texto sugere que, mesmo cumprindo todas as regras religiosas, você seria, bom, apenas um servo inútil, porque só fez o que era esperado, sem crédito extra, digamos assim. Impactante essa ideia do servo inútil. Então, se esses atos religiosos não são o caminho, segundo o texto, qual a alternativa que ele apresenta? Como ele contrapõe isso? Ele contrapõe isso ao que chama de lei do esforço, aquela busca por uma justiça que viria das suas próprias ações, né? Entendi. Achar que você consegue por si mesmo. Exato. A perspectiva defendida ali é que depender desses atos religiosos é um erro fundamental. A ênfase total é na graça. E como ele define essa graça, essa verdadeira graça? Olha, ela é descrita como uma ação que vem unicamente de Deus, totalmente independente da gente. Totalmente. É. O termo que o texto usa é absolutamente monérgica. Monérgica. O que significa isso? Significa que a ação é de um só lado, parte só de Deus, da vontade soberana dele. Se tivesse alguma coisinha nossa que gerasse direito a ela, Já não seria graça. exato, seria, como o texto diz, uma recompensa, um pagamento. Deixa de ser graça. Uma ação puramente divina, então. E tem alguma ilustração disso no texto? De como essa soberania age? Tem, sim. Ele usa um trecho bem significativo de 1 Samuel, capítulo 2, a oração de Ana. Ah, oração de Ana. Lembro. Pois é usada ali como um exemplo claro dessa soberania. Mostra Deus como um único, santo, que conhece tudo e que inverte as situações. Tipo, os arcos dos fortes estão quebrados e os fracos recebem força. Ou, o Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta, levanta do pó o pobre. Nossa, é uma inversão completa de poder e status, né? E tudo atribuído a Deus. Exatamente. E a conclusão que o texto tira dessa oração amarra tudo. O finalzinho do trecho citado é chave. Qual? Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. E aí vem o ponto. Porque o homem não prevalecerá pela força. Ah, o homem não prevalecerá pela força. Faz todo sentido com o argumento anterior. Sim, sintetiza a ideia de que o esforço humano, a nossa força, é insuficiente diante dessa ação soberana de Deus que o texto descreve. Entendido. Então, para a gente recapitular o que esse material apresenta, ele começa com uma visão da condição humana como separada de Deus, a tal desgraça. Isso, Depois ele avalia que as práticas religiosas e o esforço pessoal não bastam para mudar isso. certo? E, finalmente,
apresenta a graça como essa ação totalmente soberana, unilateral de Deus, que a gente só recebe pela fé. Exatamente, é essa linha. E essa perspectiva toda, né, centrada na soberania de Deus, nessa ideia de que o homem não prevalecerá pela força. Sim. Bom, isso naturalmente deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Como essa visão, que o texto argumenta com tanta ênfase, conversa com as nossas noções sobre, sei lá, nosso papel, nossas escolhas, o propósito individual na vida? É verdade. Se tudo depende dessa ação soberana, onde fica a nossa parte? Pois é, fica aí algo para continuar refletindo.